Pessoal, oi, tudo bem? Meu nome é Camila Piva e eu estou aqui com a Júlia Silva. Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre uma garota muito especial, a Ludmilla. A gente escolheu 10 fatos para falar sobre a Ludmilla, então vamos começar. Bom, o primeiro fato é que a Ludmilla, ela é mais conhecida como Milla. Ela tem esse apelido desde quando ela era bem pequenininha. E ela também tem um irmãozinho mais novo. O nome dele é Gui e ele é muito engraçado. A melhor amiga da Milla é a Malu e as duas estudam na mesma sala. O grande sonho da Milla é ser uma youtuber de sucesso. A Milla é um pouquinho ansiosa e ela vive se metendo em confusão por causa disso. Mas ela é muito corajosa também. E ela só acredita em gnomos se ela ver um andando por aí. A avó da Milla mora num lugar um pouco distante, onde não tem internet. E por causa disso, ela apelidou a casa da avó dela de Caverna da Vovó. Último fato, a Milla é uma garota super legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer ela. Mas vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, quem é a Milla? Cadê a Milla? Bom, isso daí vai ficar em segredo por enquanto. E quem vocês acham que é a Milla? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Aguardem que logo logo vocês vão saber. Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau, Tchau e tchau. até o próximo vídeo. Eu conheci a Júlia Silva no dia da sessão de autógrafos do meu primeiro livro na Bienal de São Paulo. E eu fiquei ali aguardando a sessão dela pra conhecê-la pessoalmente, porque eu só conhecia pela internet, né? E foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de ficar ali com os fãs dela e ouvir um pouquinho deles, de como é a expectativa deles em relação à chegada da Júlia. Eu fui ouvindo as histórias das crianças que estavam ali na fila. E foi daí que foi surgindo a Milla na minha cabeça. A Milla, ela é uma mistura de várias garotas que estavam ali na fila da Bienal. Quando eu conheci a Júlia, que me chamaram lá pra sala onde ela estava e que me vindo a Milla na minha cabeça. A Milla ela é uma mistura de várias garotas que estavam ali na fila da Bienal. Quando eu conheci a Júlia, que me chamaram lá pra sala onde ela tava e que me apresentaram e tal, foi muito curioso, assim, porque eu já tava com a história das garotas ali da fila na cabeça. E aí eu conheci a Júlia. Parece assim que eu botei a mão nela e eu fiz o download da história, sabe? Eu saí de lá agoniada, assim. Receber essa ideia foi muito bacana, porque eu sempre gostei muito de ler histórias, sempre gostei muito de ficção. E saber que eu ia ser uma personagem de um livro me deixou muito animada, sabe? Parece que a Milla existe, então eu acho que muitas meninas e meninos vão gostar muito do livro, como eu gostei. A história da Milla, ela tem duas vertentes. Pro lado das crianças, vai ser divertido, né? É um livro engraçado, é um livro gostoso de se ler. E por um outro lado, tem o lado dos pais, que eles vão poder entender um pouquinho mais do que é essa coisa de uma criança ter um canal de YouTube. O YouTube é uma forma das crianças se autoconhecerem, delas se expressarem, mas tem que ter cuidado. Eu acho que quem tem um sonho de ser uma youtuber, eu sempre respondo isso, que a pessoa tem que ser você mesma, porque você sendo você mesma, as pessoas vão gostar mais de você. Você sendo uma pessoa que você não é, não vai ficar você não vai fazer o que você gosta. Então eu acho que você tem que ser quem você é e quem você... Parece uma coisa boba, né? Mas é a identidade dela. E não só na aplicação dela ser mesmo uma criança normal, como a conexão hoje desse acontecimento. Então, a formação de... sim, são ataques. São ataques de pessoas que a gente sabe.
E a formação de que é a comunicação dessa alta, alta, alta formações de palavra. Então ela se uniu, depois que ela ficou uma certa idade, se uniu a um contexto de pessoas, né, que é tudo, porque não sugere apenas que ela tem uma formação dentro da internet, que o YouTube tem que respeitar e o governo tem que converger uma ação a trazer esse elemento dos sites sociais como uma aplicação que decorre da ação da criança e sua liberdade expressiva. E se essa parte, o que temos que fazer sobre isso? As questões de que isso pode trazer uma estrutura boa para a criança. Por que não? Porque sim, porque estão diante de informações. Tudo que vemos desde criança são visões e telas, são tubos, curvos, são apresentadores. Tudo que temos, novela, filmes, crescemos vendo desenho, alguém está de brincadeira com isso? Tudo que vemos são heróis. Nós assistimos desenhos desses desenhos convencionais e assistimos desenhos também que eram praticamente livros virava a página e os caras falando sobre o livro. Como os desenhos do Thor, bem antigamente, eram palavras, era bonito trazer essa ideia e era muito bem feito, né? A leitura, tudo. Apesar de não ter tanto movimento, era bem feito. Então, tudo é coordenado na televisão. Alguém está dizendo que existe uma estrutura melhor que isso? Claro que existe, mas a expressão é essa. Eu posso sair da televisão e jogar bola, e jogar vôlei, jogar xadrez, tomar um chá com a avó. E agora você fazer isso, você filmar isso, você tomando chá com a sua avó, e você mostrando os aplicativos dos sites sociais e colocando sua avó ali, aquelas caretas, e é divertido, e a avó se diverte, é um novo meio. Agora, cuidado tem, agora sobre a formação de ter adultos relacionados a isso, sobre a convergência estranhas, isso, se for discutir, vocês vão ter que colocar pessoas no paredão aí, metralhar tudo, se for por essa questão. Então, vamos dar pauta ao fundamento e à formação mais aplicável, que é conhecer uma ação de que a ação da pessoa, do conjunto, do que é cada criança, do que é cada ser humano, junto do que podemos entender do sistema. Então a Júlia entende o sistema, porém ela não quer a formação desse grupo. Esse grupo demorou 8 meses para trazer essa indecência para ela. Isso são torturas. Tortura física e também, com certeza, torturas emocionais levam a tortura física. Essa forma ridícula que fizeram com ela. Isso está sendo degradante e humilhante para ela. E ninguém quer saber disso porque tá bonitinho, não tá bonitinho, tá feio. Então a expressão que a menina conhece o sistema, de que forma ela conheceu? Que idade uma criança tem que saber qualquer fundamento sexual e depois você descobre isso? Que garotas que estão ali relacionadas, estão tudo experimentando nas formações dessas atividades. Né? Então eu vejo a Júlia como uma menina que se comunica com o pai está longe e que está entregando objetos de informação dentro da internet que deu certo. O resto, se for conectar, são formas de aliciações, são formas de tomadas, são formas de crime se conectar a formações sexuais. Porém, somos razoáveis, entendemos a estrutura humana e a estrutura que vocês são. Então você tem que razoalizar a inteligência feminina a aceitar isso. Porém, você nunca vai condicionar nenhum elemento de que quando você encontra um código de vida, você vai condicionar que todos os elementos dessas meninas estão certos. Então, original, respeito do código de vida. Então a Júlia está querendo postar sobre a medida dela, e não interessa que tem, você fica atrapalhando a formação, esse grupo fica atrapalhando a formação, tirando o chamado do percurso. É sempre como você está fazendo. Agora alguém atrapalha, vai lá e você está fazendo uma pintura no móvel, uma madeira de compressado, e alguém vai lá e joga um balde de água no móvel. E como é que fica?
A pessoa está fazendo uma estrutura numa casa e vai lá alguém e fala, estou pedindo a casa. Não é assim que funciona mais. Não pode. Você não pode tirar a menina da casa sem que toda autoridade saiba. Para ser famosa, tem que saber também a atividade da empresa, tem que saber. Porque tem artistas que estão aí capengando, onde muitos artistas podem fazer uma vaquinha e condicionar uma estrutura a ajudar esse artista. Mas a Júlia é uma menina capacitada, tem sua expressão, é justamente que está falando sua expressão, não está falando errado. A sua expressão junto dessa atividade. Alguém vê uma criança, mas não vê a necessidade que uma criança tem, que é executar seu patamar de conhecimento sobre o sistema. Ou seja, não é somente o sistema atual que vivemos, o sistema antigo. Sobre o código de vida, sim, são resultantes de comunicação. Há crianças que estão sob o sequestro. Há crianças que já estão medidas para as questões ser vendidas, e as questões ser vendidas são relacionamentos sexuais. E não sabemos mais o que acontece até então. Ou seja, o que vocês estão relacionados? E o que você precisa entender? A Júlia está 4 meses sem postagem. E alguém quer resultado da postagem é o grupo. Porque alguém está bravo com qualquer coisa, estão falando de chave, comunicação de violência tal, onde eles acham, e não estão dando parâmetro de comunicação dessas garotas, que elas são capazes de suplantar isso e saber escolher os seus malvados, suas vidas favoritas. Isso é inquestionável. Por quê? Porque isso se chama vida, escolha, livre-arbítrio. Nenhuma instituição enraizada hoje, isso é fato, como religiões católicas, religiões evangélicas, judaicas, qualquer religião, qualquer fundamento de Deus, ele não é maior com a aplicação do livre-arbítrio. Então, Deus recebe o livre-arbítrio como liberdade. Isso é importante. Você não pode ferir aquilo que eu designe. Mesmo que você pudesse fazer isso, quantas vezes você vai ter que entender e fazer aquelas coisas erradas, entender que a primeira vez foi violência, a segunda vez a violência, a terceira vez a violência. Não vamos condicionar o parâmetro de acusar um ao outro, porque se tem tropeço, pecado, mas hoje estamos fato de que teve um marco zero. Você não receber o seu Cristo, não receber o seu puta, não receber nada, mas tem que receber a palavra. Essa palavra é real. Não estou dizendo uma crença de um Deus, estou falando de um Deus. Faça o que você gosta de fazer. Faça do jeito que você quer, que as pessoas vão gostar de você do jeito que você realmente é. E o importante é nunca desistir também, porque tem gente que fala assim, eu não tenho quase nenhum inscrito. Sendo que um dia você podia ser um youtuber maior. Sobre os comentários maldosos na internet e sobre as coisas que acontecem, porque na internet nem sempre tem só pessoas boas, tem muitas pessoas perigosas também. Eu acho que o importante é sempre estar com o responsável, com os pais, sempre para poder se orientar. Eu sempre tive a orientação desde muito pequena, antes de ter canal no YouTube, que existiam pessoas maldosas no mundo. Não começar a conversar com gente que você não conhece sem que seus pais saibam disso, sabe? Então você tem que ficar bem atento na internet. Peça informações dos seus pais que eles vão saber te orientar. Eu espero que o leitor do Quero Ser Uma YouTube. O que é engraçado é que o mesmo orientador dessa palavra são aqueles mesmos, com certeza, estão vinculados a esse processo de esconde, essa ocultalidade que não pode falar deles. Ou seja, com quem a criança está falando? Com quem o pai está falando, a mãe está falando? Já se sabe. Mas o parâmetro maior aqui não converge, a ação apenas que resulta a ação de que há uma ideia, há um aconselhamento, e sim que se aplica ao que encontrou. Então, todos esses fatos se tornam apenas palavras? Não. A concordância da ação resulta a forma de que a Júlia necessita expressar a expressão dela e não expressar como um artista ou como aquilo, mas se ela quiser fazer as ações dessas emoções com artistas, né? Que ela faz aquelas emoções, muitas da Júlia faziam, né? Ela gosta de fazer, isso ela pode. Mas qual Júlia? A Júlias. Então aqui, essa menina até é a Júlia. Essa menina que tá no aviãozinho, no avião.
Essa menina que fala, tá com as duas menininhas com abrigo, roupa de abrigo, é a Júlia que tá dançando. Tem outra Júlia, é a Júlia. São todas elas parte, desde criança eu vejo, eu vi, fiz o teste, eu fiz tudo. É a Júlia. Entrou a menina ali, do nada, com 14, não interessa, teve uma ligação, porque sucede a questões das meninas preparadas. E ela também verificou, ela teve poder, o poder da palavra, trouxe elas. Então são as minhas partes, minha forma, e necessita entender e convergir essa ideia que a ação de uma execução de um código de vida é insuplantável. Ela não diz apenas do elemento que necessita ser condicionado a coordenar outra vez as questões, e sim que outras meninas também estão. Os seus elementos foram encontrados. Responsabilidade se você estão sendo cobrado. A formação é que a minha brandura, a formação dessa brandura é que vocês têm que captar e executar a forma de pensamento dos seus filhos e netos. Senão serão as suas próprias formas, suas próprias ratoeiras, vocês mesmos, seus filhos. E por que eu falo filho? Porque é o que eles querem. E o que querem fazer. Ele se divirta muito com a história, que ele aprenda e que seja um elemento de motivação para a vida dele, para que ele nunca desista dos sonhos dele e que vale a pena acreditar. É um livro que tem algumas mensagens sérias, né? Mas tudo de uma forma muito suave, muito tranquila, como foi o nosso processo de trabalho. Acho que é importante o pai e a criança lerem. O pai, não só o pai, os responsáveis, um adulto ler junto com a criança. Que é um livro que não é só para criança, sabe? É um livro para todas as idades que é bem informativo. Esse livro me fez rir, me fez chorar e me fez pensar, porque eu acho que é muito interessante que ele tem várias mensagens nele, de que as pessoas tomem cuidado, que sempre tem que ter um adulto do seu lado, porque a Mila já fez algumas coisinhas aí que não deram muito certo, e aí escondidos dos pais dela, então ela tem que... muitas crianças criam um canal e ficam fazendo vídeos sem que os pais saibam, ficam fazendo coisas que não eram pra fazer, tem muitos desafios. A Mila até fez um desafio aí, sem spoilers, mas aí não deu muito certo. Então, eu acho que é um livro pra gente aprender, pra gente rir, pra gente se emocionar, pra gente fazer de tudo. Então, é muito bacana. Uma coisa muito curiosa também que aconteceu, que foi super bacana, assim, engraçada, foi fazer uma reunião de negócios com uma youtuber mirim, que foi numa doceria. E aí a gente pediu lá um sorvete imenso com... Uma taça que eu não aguentei, era infantil ainda, tinha algodão doce, tinha brigadeiro, tinha de tudo naquilo. Princípio.